Então, gente, continuando, vamos ver uma última variação aí desse exemplo de cálculo do PIB, só que antes de ver uma última variação, voltar no caso anterior das importações, que eu citei algumas características aí de políticas de importação, né? Nada muito aprofundado, mas eu fiz umas observações que eu só falei, eu acho que é melhor a gente ver por escrito, né? Então eu fiz um slidezinho aqui extra só para indicar o que eu havia dito a respeito das importações, né? A gente tem que os consumidores darem preferência à produção interna, deixar de comprar um produto importado para comprar o produto nacional, é algo muito bom. E por nacional eu estou falando produção interna, tá? Porque depois a gente vai ver o conceito de produto nacional, que ele é sutilmente diferente do conceito de produção interna. Mas aqui, falando produto nacional, estou falando produto produzido dentro do Brasil, tá? Mas então, os consumidores darem preferência à produção nacional, isso é bom, tende a aumentar o PIB. Mantido o nível de consumo da população, isso já leva ao aumento do PIB. Por quê? Porque a economia passa a produzir mais, desde que as pessoas deixem de comprar produto importado para comprar nacional. Muito bom, né? Eu tinha feito essa observação, só estou botando por escrito. Outra observação é o objetivo da economia, no sentido de pessoas dentro da economia, é justamente comprar os produtos estrangeiros que são desejados, né? As pessoas querem produção estrangeira. Só que para conseguir condições de importar, acaba que o país precisa exportar para conseguir os recursos necessários, as divisas, os dólares necessários que vão bancar as nossas importações, né? Caso contrário, um país que fica importando sem exportar acaba se endividando, embora isso é motivo para discussão, não vamos nos aprofundar aqui, né? Mas enfim, foi o que eu disse, proibir a importação é uma contradição por si só. A ideia de que vamos proibir o produto importado e aí a economia cresce, como eu já havia dito, isso não é garantia e vou botar aqui por escrito, né? De qualquer forma, mesmo que a economia venha a crescer, isso é uma contradição por si só. O objetivo, em grande parte, é justamente importar os bens desejados do estrangeiro. Assim como o estrangeiro, países estrangeiros querem acesso à produção boa e barata nacional. Temos que ter comércio, embarrear é pior para todo mundo, né? Mas tinha feito essa observação também. Outra observação que eu fiz, só vou botar aqui por escrito, que o governo, os consumidores darem preferência à produção nacional é bom. Agora, o governo fazer uma lei que proíba, dificulte ou encareça as importações só vai levar países estrangeiros a adotar políticas similares contra a economia nacional. Então, a ideia de que a gente vai fazer uma substituição de importações, que já foi feito no Brasil, hoje em dia esse tipo de política está mais do que em desuso, já não... Até defensores, né, de política de substituição de importações, o que eu havia dito no vídeo, hoje é meio que consenso que não há que se proibir importação, porque até muitos defensores de política de substituição de importações, que é proibir o produto importado para produzir internamente, mesmo eles hoje em dia, devido à reação do estrangeiro, já admitem que o objetivo não é restringir importação, o objetivo é favorecer exportação, né? Basicamente, porque restringir importação leva países estrangeiros a restringir as nossas exportações. Isso é ruim para todo mundo. Isso é uma coisa. É uma observação que eu também tinha feito, é a ideia de que proibir importação não significa proibir, dificultar o governo fazer uma lei que restringe a consumidores de comprar produto importado, não garante que eles vão comprar produto nacional, né? Eles podem simplesmente não comprar ou passar a viajar para o estrangeiro para comprar no estrangeiro e voltar com o produto em mãos, né? Em vez de comprar numa loja brasileira, compra numa loja estrangeira, né? De qualquer forma, um consumidor que seja proibido por exemplo, proibido, né, de comprar um produto importado, não é garantia de que ele vai comprar um similar nacional. Além do que, aí uma observação que eu não tinha feito, mas faço aqui e deixo por escrito, né, que não há garantia que a economia nacional seja capaz de produzir um similar ao produto estrangeiro, né? Então, uma pessoa que queira comprar um carro
importado, uma Ferrari, se ele for proibido de importar Ferrari, ele não vai comprar Ferrari nacional em compensação, né? Nem tem Ferrari nacional. E mesmo que a economia nacional fabrique um carro de luxo, não há garantia nenhuma que, primeiro, o consumidor que deixa de comprar o carrão importado vai comprar o suposto carrão nacional, e nem há garantia de que a economia nacional seja capaz de produzir um carrão similar ao carrão importado ou qualquer outro produto, né? Aqui no Brasil nós tivemos a fatídica lei da informática, proibiu os consumidores de comprar produtos de informática estrangeiro com a intenção de favorecer a produção nacional. E o resultado é que simplesmente ninguém comprava produtos de informática, computadores, e isso atrasou, não se desenvolveu indústria nenhuma, e isso só atrasou o desenvolvimento do Brasil, né? E certamente tem impactos até hoje. Estamos cheios de tecnologia ao nosso redor, mas essa tecnologia no Brasil já chegou atrasada. Então isso já deu impacto na economia brasileira. Tá? E por último, um que eu tinha citado, deixo aqui por escrito, é a ideia de que o governo fazer uma lei que proíba, encareça ou dificulte as importações pode levar apenas os consumidores nacionais a apelar para todo tipo de ilegalidade, como por exemplo contrabando, entre outras, né? Dado o contrabando, começa a surgir corrupção, começa a surgir guerra entre contrabandistas, violência, criminalidade, tudo porque foi proibido importações, tá? Mas enfim, são comentários a respeito do exemplo que eu tinha dado lá de exportação e importação, e a ideia de que deixar de importar para comprar o produto nacional, se os consumidores fazem isso de forma livre, espontânea e voluntária, então isso é ótimo. Agora, se não for assim, o governo fazer uma lei que obrigue o consumidor a comprar o produto nacional ou proíba de comprar o produto estrangeiro, aí temos todas essas observações aí que eu fiz, né? 1, 2, 3, 4, 5 observações, né? A primeira é a situação ótima. As pessoas resolvem deixar de comprar o produto importado para comprar o produto nacional. Lindo e maravilhoso. O que o estrangeiro pode fazer contra isso? Nada. O máximo que ele pode fazer é o consumidor, o americano, deixar de querer tomar o café brasileiro para tomar o café americano. Mas os Estados Unidos não produzem café, né? Mas enfim, essas são observações que eu havia feito no slide anterior, mas eu só falei. Eu acho que é melhor deixar por escrito, tá? Aí vamos ver uma última variação do exemplo lá de cálculo do PIB. Aí vamos dizer que ocorra uma catástrofe que destrua o veículo na concessionária, né? Então a gente tem toda a atividade econômica lá, que é a mineração, a siderurgia, metalurgia, montadora e concessionária, né? A mineração produzindo minério, a siderurgia produzindo aço, a metalurgia produzindo peça, a montadora produzindo carro, entregou para a concessionária e está lá o carro na concessionária pronto para ser vendido, ou até mesmo que já tenha sido vendido, mas estava em posse da concessionária. E aí dá uma catástrofe, um raio, uma inundação, algum problema que destrua o carro em mãos da concessionária, que é uma observação importante a ser feita. Então, o que acontece? No que diz respeito a esse carro, o que acontece com o PIB? Essa linha de produção de riqueza, e o que acontece? Quanta riqueza foi produzida referente a esse carro? A gente tem que, na realidade, a concessionária teria um carro de 11 mil, estaria estocado na mão dela, em posse dela, e aí duas situações: ou ela já vendeu esse carro, mas estava na mão dela, esperando o consumidor ir lá pegar o carro, ou ela estava para entregar esse carro para alguém, né? Esperando alguém para vender. Em qualquer caso, se ela já vendeu, se der uma catástrofe que destrua o carro, então ela vai ter que providenciar um outro carro para entregar para o consumidor que já comprou e pagou. Mas esse carro aí foi destruído. Esse veículo aí, hipoteticamente, foi destruído. Se ela não vendeu para ninguém, então ela tem o carro de 11 mil que também foi destruído. Em qualquer caso, a gente tem que ela possui um estoque que valia 11 mil e agora vale zero, não vale nada. Então a variação de estoques dessa concessionária foi de menos 11 mil. E sendo assim, a gente tem o quê? Que toda a economia produziu algo
E a gente vai ver que todo mundo aí saiu ganhando graças à concessionária, só que ganhou graças à concessionária no sentido da concessionária tomar um prejuízo, né? Então a concessionária vai pagar todo mundo. Nesse caso, o que acontece? Se a gente fosse calcular o DIB, a despesa interna bruta, a despesa interna bruta tem duas formas de entender aí agora, mas no final das contas o resultado vai ser o mesmo. O DIB vai ser zero, referente a esse hipotético veículo, né? Por quê? Porque a mineração de fato produziu, a siderurgia produziu, a metalurgia produziu, a montadora produziu, só que a concessionária perdeu tudo que foi produzido pelos outros. O que equivale, como a gente vai ver, a prejuízo da concessionária. Ou seja, todo mundo aí ganhou dinheiro, mas o dinheiro que ganhou não foi fruto da geração de riqueza, foi fruto da destruição de riqueza, literalmente, né? E essa destruição, no caso, vai ser paga pela concessionária. O que os outros ganharam está na medida do prejuízo da concessionária, de tal forma que o DIB, a despesa interna bruta, foi zero. Ou seja, tem várias formas de a gente entender isso aqui, pelo menos três. Se você entender que o veículo, né, foi vendido por 11 mil, então a concessionária tinha lá um estoque de 11 mil que já até tinha sido vendido, mas foi destruído. Então ela vai ter que providenciar um novo veículo no valor de 11 mil para entregar ao seu consumidor, né? Mas então a despesa interna bruta ficaria 11 mil menos a variação de estoque da concessionária, que seria menos 11 mil, né? Não é que tem dois menos aí, né? Menos 11 mil. A variação de estoque é menos 11 mil. A despesa interna bruta seria o consumo mais a variação de estoque. A variação de estoque seria menos 11 mil. Ou você pode entender que a concessionária não vendeu nada para ninguém, considere que só tem a produção da montadora, até a montadora que entregou para a concessionária, e o valor é 10 mil. Então, mineração, siderurgia, metalurgia e montadora juntas produziram 10 mil. Esse 10 mil foi estocado pela concessionária e na concessionária o veículo foi destruído pela catástrofe. Então, é a situação que a gente está vendo aí. Seria um investimento, formação bruta de capital fixo aí da concessionária, 10 mil, menos 10 mil da variação de estoque, né? Ou então ela formou o estoque de 10 mil e perdeu para a catástrofe o seu estoque. Então 10 mil menos 10 mil. Qual é a despesa interna bruta? Zero. Então essa economia aí não produziu nada. Esse é um exemplo bem interessante. Você vai falar, pô, mas a mineração ganhou, a siderurgia ganhou, sim. Mas o que eles ganharam está na medida do prejuízo. Conjuntamente, todo mundo não produziu nada. O que ele só consumiu riqueza de períodos passados. A concessionária tinha dinheiro guardado de outros períodos, produção realizada em outros períodos, e agora essa produção está sendo destruída no período atual. E a razão de ser de produzir PIB é produzir riqueza a mais, não é consumir a riqueza do passado, né? É importante isso. Isso olhando pela ótica da despesa, tá? Se a gente olhar pela ótica do PIB, pela ótica do DIB é zero, pela ótica do PIB vai dar o mesmo valor, né? De novo, a gente vai ter a geração de valor agregado de todos os setores continua o mesmo, à exceção da concessionária. Antes, se ela tivesse vendido o veículo por 11 mil, ela iria gerar o valor agregado de 1000. Só que houve a catástrofe. E aí, de novo, você pode pensar de duas formas. Considere que o carro já tinha sido vendido, 11 mil. Ela recebeu os 11 mil, tem que entregar o carro. Mas o carro foi destruído ainda em posse dela, então ela vai perder esses 11 mil, que ela vai ter que comprar de novo, né? Os 10 mil. Ou devolver os 11 mil, né? Para o seu consumidor. Ou providenciar um novo carro, né? Ela vai perder os 10 mil, né? Em vez de gerar um valor agregado de 1000, em qualquer caso, seja o veículo estando em posse dela para vender, ou se ela já vendeu, em qualquer caso, ela vai ter vai perder os 10 mil, né? Ou seja, todos os outros setores geraram, mineração, siderurgia, metalurgia, montadora, geraram um valor agregado de 10 mil, só que exatamente esse valor agregado foi
perdido pela concessionária. O que os outros ganharam estaria na medida do prejuízo do valor agregado negativo gerado pela concessionária devido à catástrofe. Então, de novo, o valor agregado dos outros setores é 10 mil, o valor agregado gerado pela concessionária seria menos 10 mil. Então, o PIB seria, de novo, 10 mil menos 10 mil igual a zero, né? E outra coisa também, de repente você pode parar, pensar, achar estranho. Não, mas e se fosse 11 mil? Digamos que ela tenha... Pode considerar também, então, que ela vendeu o carro por 11 mil, recebeu o pagamento de 11 mil, ela realizou os pagamentos de renda, salário, imposto, né? E ela vai ter que pagar isso tudo. O prejuízo dela vai ficar nesse montante, né? Então, em termos de PIB, se a gente pensar em termos de RIB, ou seja, em termos de PIB, se você considerar o valor de 11 mil que foi vendido, o valor agregado que ela vai gerar é menos 11 mil, né? Porque ela vai perder tudo que ela teve que pagar. E se você considerar em termos de renda interna, então, de novo, é a mesma tabela adiante que a gente já tinha visto. Mas em termos de renda interna, a gente tem o quê? Inicialmente, as rendas pagas pelos outros setores continuam inalteradas. O trabalhador ganhou, as outras empresas lucraram, todos eles geraram valor agregado e contribuíram com o PIB. Só que a contribuição desses outros setores ao PIB foi anulado pela contribuição negativa da concessionária. Não é culpa da concessionária, foi uma catástrofe. Mas acaba que é o que ocorreu, né? Agora, o valor agregado gerado pela concessionária não vai ser mais esse, vai ser isso aí negativamente, né? O valor agregado agora passa a ser de menos 11.100. Esse menos 11.100 está anulando todas as outras rendas. E aí nós temos duas situações de novo, né? Eu estou considerando menos 11.100, supondo que a concessionária tivesse vendido o carro. Se ela vendeu, ela vai ter que pagar essas outras rendas aí. Mas se ela não vendeu, o carro está na mão dela, então o prejuízo dela seria só de menos 10 mil, né? Em vez de menos 11.100. Em suma, o prejuízo da concessionária anula o ganho de todos os outros setores no sentido de contribuição ao PIB. Todo mundo trabalhou, produziu, no final das contas, o que foi produzido? Nada, né? Então, a renda interna bruta referente a esse veículo aí hipotético seria zero, né? Isso é uma coisa. E dessa coisa nós temos duas situações. Esse exemplo aí que eu estou dando é logicamente baseado na questão dos Brumadinho, né? Que ocorreu lá em 2019, uma catástrofe muito ruim, morreu um monte de gente, uma desgraça, gerou danos lá ao meio ambiente, ao rio, mas também gerou danos ao PIB. O país foi empobrecido por conta da catástrofe, né? A Vale perdeu tudo, o minério ali. Se a catástrofe tivesse sido só na mineração, então a mineração de 100 teria sido zero, né? Aí você vai dizer, então não houve contribuição nenhuma. Sim, só que a Vale deveria ter pago salários, juros, impostos e aluguéis, né? No caso, o lucro da Vale seria negativo, ela estaria pagando o salário dos funcionários todos. Os funcionários ganharam dinheiro? Sim. Os bancos credores ganharam dinheiro? Sim. Mas isso tudo não graças à Vale criar riqueza. Isso vai ser um ganho gerado graças ao prejuízo da Vale, né? Isso é uma coisa. Nesse caso, quanto que foi produzido de riqueza? Nada. O que o trabalhador ganhou é o que a Vale perdeu só. Não é que o trabalhador trabalhou, produziu um monte de riqueza, vendeu, ele ganhou e a Vale também. Não. Agora o trabalhador trabalhou e a catástrofe destruiu tudo. Mas o trabalhador ganha o salário dele. De onde que vai vir esse dinheiro? Prejuízo da Vale, né? Isso é um caso. Aí só fazer uma observação aqui, que certa vez eu estava discutindo com uma pessoa na internet, né? E ele fez um comentário que não tem cabimento, né? Se você imaginar que a pessoa, um consumidor, compra esse carro e ele resolva destruir o carro, né? Que seria mais ou menos uma catástrofe, o que a gente tem? Que riqueza foi produzida? Nesse caso, sim, porque o carro foi consumido. E aí a gente tem duas situações, uma óbvia e a outra nem tanto. Se você imaginar que o cara que comprou o carro, ele comprou justamente para destruir, que ele quer fazer tiro ao alvo no carro,
Pode ser exagerado, mas imagina um magnata, ele compra um carro, uma coleção de carros para deixar os carros ou parados na garagem dele ou para fazer brincadeira de tiro ao alvo. Está destruindo o carro? Tá, só que nesse caso o carro foi consumido. Além do que uma pessoa que claramente a riqueza foi produzida. Além do que uma pessoa compra o carro, sai com o carro na rua, o carro é destruído, ok, isso é ruim para a pessoa, mas nesse caso também foi gerado riqueza na economia, né? Não se compara o prejuízo da concessionária com o prejuízo do consumidor. O prejuízo do consumidor, a rigor, já até vai vir. O consumidor vai usar o carro e ao longo do tempo esse carro vai ser destruído. O consumidor tem que repor o carro de qualquer forma. Já a concessionária, o objetivo dela não é destruir o carro. Em grande medida, o objetivo do consumidor é utilizar e desgastar o carro. Esse carro vai ser destruído na mão do consumidor. Então, um carro que seja acidente ou seja uso se destrói na mão do consumidor, isso significa produção de riqueza. O problema é uma catástrofe que destrua o bem intermediário, né, que esteja na linha de produção. Agora, um produto que já foi comprado pelo consumidor destruído, isso é riqueza para a economia de qualquer forma, tá? Mas enfim, 20 minutos, ficamos por aqui. Valeu, tchau.